Controle emocional. Um assunto importante, né? Que a gente precisa falar e não falamos até agora. Não tocamos nesse assunto. Controle emocional acho que é o principal. Por que que a galera não é lucrativa? Eu acho que tá 70, 80% no emocional. Do tiltar, do fugir da gestão. Porque, cara, se você for seguir, for fazer suas apostas e seguir na gestão, tal, 1%, 2%, 0,5%, tem como quebrar? É difícil, né? Eu acho impossível quebrar com gestão de 1%, Principalmente se você fazer os ajustes ali. Ah, minha com banca método, né? caiu drasticamente, vou precisar fazer um ajuste aqui para a Hum, realidade atual dela. Sim. Quebrar é meio complicado. É. E aí o emocional entra muito no início, né? Principalmente se você não tiver uma estratégia. Se você tá anotando ali, que nem eu conheço um cara que ele tá anotando tudo que ele tá fazendo. E aí ele tá mandando bem lá, só registrando, só planilhando. Eu acho que eu sei quem é. E aí ele não tem muita confiança de compartilhar, mas ele tá lá e, poxa, isso aqui tá dando bom. Vou mandar essa, isso aqui tá fora da realidade. Então, assim, ele vai ganhando confiança ao longo do tempo, né? Ele vai planilhando, vai ganhando confiança, vai compartilhando com a galera. E quando ele vê, não, agora eu já tenho um registro. Já registrei 100 apostas aqui, deu tanto de lucro, deu tanto de ROI. Eu já corrigi todas as minhas falhas que eu tinha, agora eu vou compartilhar com a galera. E eu acho que isso, todo mundo, não só o tipster, precisa fazer também. Né? Que é planilhar, ver onde você é melhor, focar, ajustar, fazer ajuste fino e focar onde você é bom. Porque ali o resultado vai vir a longo prazo, né? E você vai ter confiança para você investir em stake maiores, botar 200, 300, 500 reais sua banca, sua stake principal ali dentro daquele método. Então, eu acho assim, que o emocional está muito relacionado ao método e o emocional também está muito relacionado à quebra de banca. O que é que vocês acham sobre isso? É, assim, o emocional, você tem que criar algumas artimanhas para poder driblar, porque assim, sentir head todo mundo vai sentir, Sim, principalmente naquele jogo que você tá com a expectativa alta, né, de dar sim, green, ou tô com expectativa alta, fiz a análise certinho, essa aqui é a melhor possibilidade, a melhor oportunidade que eu tenho de fazer, e aí naquela entrada que você tinha a maior confiança, vamos dizer assim, você acaba levando o head. E nesse momento, realmente a pessoa fica um pouco. É difícil não sentir, né? Mas eu acho que a inteligência emocional da gente conseguir identificar esses momentos de, pô, sentir o head aqui, cara. Começou o sábado, cheio de jogo, fiz o primeiro jogo aqui, Premier League, o jogo de 9 horas, peguei um head e senti o head. Às vezes sentir esse head é um sinal que você pode dar uma parada, vamos esperar, vamos de repente voltar no final da tarde, no outro dia, né? Eu acho que o controle emocional vem muito do método, né? A gestão, acho que ajuda muito no controle emocional. Se você está trabalhando com um valor que é confortável para você, você vai lidar melhor com aquele eventual head que pode acontecer. Acho que o controle emocional também tem a questão do green, porque também tem, assim como você pode ficar desanimado, você pode ficar muito eufórico e acabar abandonando o que vem dando certo, inventando, arriscando mais, pela sua confiança estar em alta. Acho que é o grande tabu mesmo da galera que está começando, né? Não sei se a galera realmente tem esse foco de chegar e desenvolver e chegar e ser profissional, mas quem pensa em viver de investimento esportivo vai ter que trabalhar muito emocional, vai ter que aceitar o head. Eu costumo falar com o pessoal que tem mais o contato direto comigo que se você leva um head e você não aceita, você é igual uma pessoa que vai treinar boxe e não aceita que uma pessoa lhe dê um soco, lhe desfira um golpe, né? Você vai querer ir para as vias de fato, vai fazer alguma coisa com a pessoa fora do jogo. Então você não está aceitando uma coisa que faz parte do jogo, né? No boxe você vai levar alguns golpes, não tem condições de você treinar o boxe e você não ser acertado. Muitas vezes você vai ter que saber lidar com isso e bater mais do que você vai apanhar. E no investimento esportivo eu acho que é isso, encontrar um método que faça você bater mais no mercado do que o que você vai apanhar e saber absorver essas pancadas, saber lidar com isso, né? O boxeador que não aceita levar um soco, ele nunca vai ser um boxeador profissional porque ele não vai realmente sobreviver. E o que acontece na questão emocional é que muitas pessoas não sobrevivem no mercado
pelo fator emocional. Poxa, velho, semana passada eu ganhei 1.000, essa semana eu já perdi 1.500, aqui ainda falta mais 3 dias pra frente, eu vou perder. Quer dizer, será que eu vou perder mais? É aquela coisa de enxergar padrão. Quer dizer que se você tá ganhando, você só vai ganhar? Se tá perdendo, você vai perder? Não. O mercado, ele tem a variância, o jogo, ele tem a variância. E o controle emocional é saber lidar com essa variância. Entender ela faz parte do jogo. Você tá no jogo, você vai ganhar, você vai perder. Você precisa ganhar mais do que perder no longo prazo para ser lucrativo nesse negócio. Mas você entrar fugindo de head, vai ser realmente difícil para você. Isso mesmo. E você falou sobre a questão do primeiro do dia, né? Eu acho que isso pega muito no para quem trabalha ao vivo. Porque o cara tá fazendo um jogo ali, aí pega, o time tá jogando melhor, eu vou pegar um back aqui. Ah, um menos 0,5, um menos 0,75, menos um. E aquela aposta não bate. E aí você tem todos os outros jogos, então acho que isso influencia muito no seu emocional. E depois aqui o Francisco falou, quando o método tá validado já não se treme. E eu, apesar de eu trabalhando ao vivo, mas quando eu tô numa estratégia que é o seguinte, favorito jogando bem, perdendo, tomou um gol e continua jogando bem, cara, ali eu vou com 2 unidades, entendeu? Se eu pegasse aqui, por exemplo, Atlético Goianiense, se eu definisse que ele era favorito e ele começasse perdendo, aí no ao vivo o mercado me oferecesse um menos 0,5, eu iria com 2 unidades se ele estivesse jogando bem, sem medo. E se eu tivesse tomado o head com 2 unidades, eu não tava nem aí, porque eu já sei que esse método é validado, entendeu? Eu já sei que eu tenho facilidade nesse mercado, é um mercado que eu tenho maior assertividade. Então, isso reflete muito o que o Francisco falou e o que você falou também. Mas quando é no pré-jogo, eu acho que a parada é um pouco mais diferente, né, Eric? Do emocional, de você lidar com isso. Tava lembrando de uma coisa do final de semana passado. Esse exemplo que você deu, da Sim. primeira dóia, né? Sim, Final de semana passada, nas tips que eu mando, né? Aconteceu algo curioso. No sábado, se minha memória não falha, foram 8 tips que eu mandei, 8 tips, 8 apostas, né? As 4 primeiras foram red e as 4 últimas foram greens. aconteceu com o Hermano também. É, mano, né? Então, veja, é isso que você falou. Se fosse no live, não sei se dava pra pegar esses 4 greens aqui do... Não sei, é mais difícil, é mais puxado, né? Uhum. E chegou no domingo, aconteceu de novo. Só que no domingo foram 5 heads seguidos, se minha memória não falha. Né? Ou 4 heads e um voidzinho aqui no meio. E depois cobriu de novo. Mas por que isso aconteceu? É só questão de horário de jogo. É. Esses 4 greens e 4 heads poderiam ser um red, um Se green, você um não red, tivesse um... acompanhado, chegasse lá no No final. final do dia ia estar 0-0, É. né? Então, tem muito disso, né? Os eventos, eles são independentes, né? O jogo do Santos e Corinthians e o jogo do Bahia e Atlético, eles são eventos independentes. Então, se você tem 2 greens ou 2 reds nesses 2 jogos, um red não tem relação com a outra. Aconteceu porque ele aconteceu, independentemente, né? E às vezes a gente acha que ou por ter tomado 4 reds seguidos você tá com muito azar, ou, né, você tomou 4 reds seguidos, não tem jeito, o próximo vai ser green. Não é verdade também isso, né? São eventos independentes, então tem muito disso. E aí, você relatando esse exemplo, né, de pré-live, live, com certeza, você, para apostar em live, você tem que estar com um mindset, um controle, né? O pessoal tem me alertado para falar de inteligência emocional. Né? Para mim é questão de nomenclatura, quase a mesma coisa, assim. Né? Você tem uma inteligência emocional, um controle emocional muito mais afiado do que o pré, né? Porque vamos imaginar que eu tivesse disposto a fazer algumas besteiras, né? Em relação a isso, né? Eu tomei 4 heads seguidos. Eu ia ter que forçar muito para fazer uma besteira. No live, não. A besteira tá na sua frente pra você fazer o tempo todo. O jogo ali tá ali. Tá 90 ali. minutos. 90 minutos o tempo todo, né? Então, você tem que estar... Eu tenho certeza absoluta, depois de tantos anos aí vivendo e apostando e conhecendo pessoas... Nessa indústria vital. Você tem que estar muito, mas muito, muito preparado psicologicamente para ser um bom apostador em live. Ah, e Eric, no pré-live não? Sim, no pré-live também, mas é porque são exigências muito diferentes. Muito, mas não é pouco não, é muito. Então,
é um pouco disso, assim. E no fundo, eu ainda acho, né, que eu não vou usar o termo secundário, mas essa questão eu acho ainda que é sustentação ainda para as questões técnicas das apostas, né? Porque, veja, não tem como você exigir controle emocional, que o controle emocional é o problema de uma pessoa que tem deficiência técnica nas apostas. Porque, matematicamente falando, quem trabalha com menos EV, a chance de dar errado é muito grande. Então, ele pode fazer, e vai dar errado. E não necessariamente, nem o controle emocional vai salvar essa pessoa, entendeu? Talvez o controle emocional faça ela quebrar com mais paz. Também é importante quebrar com paz. Mas veja, é porque eu ainda acho que o controle emocional ela tem uma questão secundária nas apostas em si, né? Então, você perguntou sobre, vocês falaram sobre quebrar banca. Recentemente eu fiz um estudo sobre quebrar banca, né? E eu tenho uns números aqui. Eu fiz basicamente assim, é uma aposta de 2%, 1.000 apostas, tá? Os critérios do estudo. 1.000 apostas, uma aposta fixa de 2%, uma aposta alta, né? É uma aposta mais arriscada, né? Do que a base de 1%. E eu fiz um estudo com vários tamanhos de EV. Do mais EV de 10%, que é um mais EV absurdo. Talvez hoje só a turma da Várzea e... Nem vaza, eu acho. mas eu acho que ainda bate. Turma da Várzea, FIFA, etc. Consegue esse EV. E até o EV de menos 10%, tá? Veja só. A pessoa trabalhando com mais EV de 10%, que é o seguinte, em todas essas 1.000 apostas, você apostou no 2,20, por exemplo, e ele fechou 2. Toda aposta, 10%. Você tem 0,06% de chance de quebrar a banca. 0,06. 0,6. Quase nada, né? Quase nada, mas ainda existe. Você com 5% de EV, você tem 1,79% de quebrar a banca. Isso baseado na assertividade. Isso baseado em simulações. Eu fiz 10.000 simulações. É um método de estudo chamado Monte Carlo. Então você pega, coloca as condições. São essas. Tipo, você tem 5% de EV, você aposta na odd 2 e você faz 1.000 apostas. Aí ele pega e simula isso uma vez. As 1.000 apostas. Aí ele vai e sistematiza essa simulação. Só que ele faz isso 10.000 vezes, aleatoriamente, nessas condições. Trazendo assertividades positivas e negativas, fazendo com que... Aleatório, aí você pega a média. Sim. Mas você tá lá, o mais EV existe na aleatoriedade dele. Ele faz o cálculo em cima do mais EV. Então, mesmo com um EV de 5%, em 1.000 apostas, apostando 2%, você pode quebrar em 1,79%. É claro que a maior tendência dessa pessoa é ser lucrativo. Sim. Né? Você tem 5% de EV, é gigante, esse EV é muito grande. Mas mesmo assim, se você tiver azar, você pode quebrar. Quebrar. Não é não ser lucrativo, é quebrar. Tá entendendo? Então, por isso, aí eu volto lá no segundo bilhete que o Maurício tirou, que foi o dos marqueteiros. Pô, cara, a gente tá no negócio que se você fizer tudo certinho, que se você tiver 5% de vantagem, você pode quebrar. Porque a aleatoriedade age sobre essa parada que a gente faz, de uma forma absurda. Sim. Então não dá pra você criar muito conto de fada nas pessoas, entendeu? Você pode fazer tudo certinho e não dá certo. Porque você pode ter um negócio chamado azar. Em 1.000 apostas tem sorte e azar? Tem. Em 10.000 já não tem. 10.000 é quase zero sorte e azar. Mas em 1.000 tem. Né? Então, veja, essa relação, por isso você tem que gerir risco. Né? Veja, você entrar sabendo que você pode quebrar em 5%, 7% das vezes, é um processo educativo também. Você entra sabendo que você está mexendo no negócio de risco. É risco. É risco. E a gente na escola, na família,
A gente não tem uma educação de risco tão clara. A gente às vezes é muito mimado, o risco é zero, né? Vai depender da criação, vai depender da escola também, vai depender dos amigos. Então, nem todo mundo está preparado para gerir risco na vida. E aí você cai nas apostas e você acaba ficando um pouquinho mimado, assim, achando que tudo vai ter que dar certo e não necessariamente vai dar, entendeu?